Nós costumamos dizer que a prisão marca bastante a pessoa, seja a pessoa presa, os familiares, e mesmo quando as pessoas saem da prisão, a prisão não sai dela. O senhor que passou pelo sistema prisional também sente isso? Durante a ditadura, eu fui preso 2 vezes. E somadas as 2 vezes, eu passei por 10 prisões diferentes. Sendo que, na segunda vez, eu fiquei 4 anos preso e, durante 2 anos, como preso comum. Então, eu passei pelo Presídio Tiradentes, pela Penitenciária do Estado, em São Paulo, pelo Carandiru e pela Penitenciária de Presidente Venceslau, onde hoje se encontra o comando do PCC, que é uma penitenciária de segurança máxima. Eu confesso que, ao contrário de muitos companheiros meus, não guardei tantas marcas. Eu guardei boas memórias, tanto do que a gente sofreu lá dentro, quanto do que a gente pôde fazer de positivo, como abrir os olhos dos presos comuns, organizar um grupo de teatro, organizar um curso com validade oficial de supletivo de ensino médio, na época se chamava Madureza, grupos bíblicos, enfim. Agora, eu atribuo isso a uma característica do meu temperamento, o fato de eu logo aprender que na prisão você tem que estar com a cabeça e o corpo lá dentro, você não pode estar com o corpo lá dentro e a cabeça aqui fora, isso sim, cria uma desassociação que provoca um desgaste psíquico muito grande. Acho que isso realmente me ajudou muito e um fator que foi muito favorável à minha saúde mental é o ato de escrever. O Hélio Pellegrino, grande psicanalista, era muito meu amigo, me disse que eu fui salvo pela escrita. De fato, a escrita é terapêutica. As cartas que eu escrevia, os textos, enfim, tudo isso era uma maneira de colocar para fora aquilo que se passava na minha subjetividade. Então, isso realmente me deu um desafogo, me impossibilitou sair. Agora, a prisão marca no sentido de que isso está incorporado à minha existência, não posso ignorar, eu assumo. Eu conheço companheiros que se recusam a falar do seu tempo de prisão, não é o meu caso, eu falo, eu acho que isso é terapêutico, que isso é positivo, e também, de certa forma, sinto que durante 21 anos de ditadura eu tenha tido, entre aspas, aí, o privilégio de participar da resistência. Ou seja, na minha história de vida está comprovadamente é, essa resistência ao período ditatorial. Não fui omisso, não aderi, pelo contrário, né, assumi o risco de vida, não só durante a militância, mas também depois que saí da prisão, quando eu fui muito pressionado pela família, pela igreja e pela ditadura militar a deixar o país. Eu saí da prisão no fim de 73, ou seja, a ditadura foi terminar mais de 10 anos depois, só em 1985. E eu me recusei a sair e continuei vivendo no Brasil e voltei, de certa forma, à minha militância, agora num outro estilo, num outro contexto, numa outra conjuntura, mas assumi essa militância novamente. O senhor falou da questão da escrita. Isso me chama bastante atenção. Hoje, existem projetos no cárcere de remissão da pena por leitura, que talvez entre um pouco nessa parte terapêutica também. E a questão da fé e da religião? Como isso ajudou? Foi muito importante também, porque eu já antes da prisão havia aprendido a praticar a meditação. A minha forma preferida de oração é via meditação. E na prisão eu chegava a meditar, às vezes,
mais de 1, 2 horas, principalmente nos períodos em que fiquei em celas solitárias, como aconteceu, por exemplo, em Presidente Venceslau. Ali eu meditava longamente, e isso realmente me deu um equilíbrio, me fortaleceu espiritualmente, e nós estávamos presos juntos. Fomos presos no no fim de 69, 8 frades dominicanos, mas todos foram sendo liberados. O Frei Tito saiu no sequestro de um embaixador e o Frei Fernando, o Ivo e eu ficamos juntos, nem sempre na mesma cela, mas juntos na mesma prisão, durante os 4 anos. Então, nós celebrávamos, o Fernando já era sacerdote, então fazíamos as nossas celebrações, às vezes com água, às vezes com suco e às vezes com vinho contrabandeado, até contrabandeado pelo capelão da penitenciária, que ficava com um sentimento de solidariedade a nós e levava um pouco de vinho para que pudéssemos fazer a celebração. Então, foi um período também de muito aprofundamento espiritual, de deserto mesmo, de um grande retiro. E o fato da gente se sentir irmanado com a prática experiência de Jesus, né? A gente sempre diz que todos nós cristãos, somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus, como muitos da minha geração, foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, a morte na cruz. Então, isso também criava em nós um fator de identificação que espiritualmente nos fortalecia. Eu sempre escuto que na ditadura vocês eram presos políticos e depois o senhor falou que foi preso comum. Hoje, nós da Pastoral Carcerária consideramos todos os presos como presos políticos. A população carcerária são os pretos, pobres e periféricos. É uma seletividade que existe hoje. Estamos quase com 1 milhão de pessoas encarceradas. Olha só quem está encarcerado e quem não. Como o senhor vê isso? Eu fico até feliz que vocês tenham adotado essa terminologia, porque o que ficou muito evidente para mim na prisão é que se eu tivesse tido a mesma formação, ou vamos usar outra expressão, a mesma deformação que aqueles companheiros que eu chamo de preso comum tiveram, eu seria um deles. Eu também teria partido para a criminalidade, para o narcotráfico, para todo tipo de crueldade, como eles relatavam, porque, sabe, eles são resultado de uma estrutura do sistema capitalista, uma estrutura de segregação, uma estrutura que impediu a eles e às suas famílias de terem uma educação, de terem saúde, de terem uma profissão, enfim. Então, você tem toda a razão. Todos esses presos e presas são presos políticos, ou seja, em razão de uma estrutura política é que eles se encontram ali. Não fosse essa estrutura política, se tivesse uma outra formação, uma outra educação, uma outra abertura de universalização de direitos, não estariam ali. Poderiam até, claro, eu não creio, né, que você terá uma sociedade sem nenhum tipo de criminalidade, seja por razão, às vezes, de relações passionais. Por exemplo, eu sei de países em que o índice de criminalidade é muito baixo, mas a maioria dos que se encontram encarcerados são por razões de crimes passionais. Então, isso são fatores próprios da limitação humana e que creio que ainda a humanidade vai conviver com isso durante muito, muito tempo. Agora, 2 de outubro, tivemos a memória dos 30 anos de massacre do Carandiru e os massacres continuam. Especialmente no Amazonas, esses últimos anos foram terríveis, com massacres em Altamira e Manaus.
Os policiais aqui de São Paulo, do Carandiru, foram inocentados. A impunidade, a falta de responsabilização desses agentes torturantes continua. Como o senhor vê isso? Tudo isso que a senhora descreveu, irmã Petra, eu sei disso também, concordo plenamente, e creio que todos aqueles que hoje trabalham nos cárceres devem, na medida do possível, tentar estimular dois fatores. Primeiro, educação, escolaridade, mas com validade oficial. Foi o que nós fizemos em Venceslau. Nós criamos um curso de supletivo, eram 400 presos, e me lembro que o diretor gritava que nenhum deles ia se interessar pelo curso. Se interessasse, não passaria de uma semana. Porque eles gostam de novidade, pode ser que meia dúzia se interesse no início. E mais, ele abriu para as aulas o período de 6 às 9 da noite. E para você ter uma ideia, o recreio era das 7 às 9 da noite, ou seja, quem se inscrevesse para as aulas perderia o recreio, depois de um dia todo de trabalho. 80 companheiros se inscreveram. 80. Ele ficou surpreso. E mais, a desistência foi mínima. Não mais de 5 que se inscreveram durante os meses que nós fizemos as classes, demos o curso, desistiram. E os professores da cidade é que iam aplicar as provas, por isso o curso tinha validade oficial. Aqueles que terminaram o curso receberam o seu diploma. Então, primeiro fator, eu creio, nós temos que investir, na medida do possível, em educação, mas não só a educação formal, a educação informal também. Vou dar um exemplo. Ao chegar em Presidente Venceslau, nós encontramos uma sala de pintura. E ali havia dois prisioneiros muito talentosos, como desenhistas, como pintores, e o diretor explorava o talento deles para que copiassem telas famosas, porque o diretor era viciado em baralho, em carteado, e ele então pagava as suas derrotas na mesa de carteado com cópias de telas famosas. E nós acabamos com isso e conseguimos muito material. Naquela época havia uma coleção aqui no Brasil, que foi um best-seller da editora Abril, chamado Gênios da Pintura, e nós conseguimos toda essa coleção e conseguimos também material de pintura de qualidade, inclusive pincéis, tintas, telas, e eles passaram a produzir pinturas criativas. Então é muito importante também incentivar a educação informal de acordo com o talento de cada prisioneiro ou prisioneira, que pode ser a costura, a culinária, a maquiagem, a pintura, enfim, vários ramos, né, de educação que não entra no quadro da escolaridade formal, mas que prepara a pessoa para uma vida de muito maior qualidade, principalmente em condições de, ao sair dali, ter uma profissão aqui fora. Sobre essa questão da tortura, você acha que as torturas acontecem hoje no sistema carcerário por serem uma espécie de resquício da ditadura? E elas ocorrem porque o Brasil, de certa forma, não se conciliou com esse passado? Sempre houve tortura, sempre houve. E isso não é uma questão da ditadura. A ditadura pode ter exacerbado, né, de certa forma, legitimado, oficializado esse sistema, mas isso não vai. Até nos quartéis de treinamentos tem tortura. E o que é incrível é que os recrutas aceitam como forma de treinamento, de preparo, etc. Enfim, tortura, né, existe desde o pai que bate na criança. Quantas vezes isso eu aprendi também no sistema carcerário. Aqueles prisioneiros que cometeram crimes mais hediondos, quase todos foram aqueles que mais foram surrados na infância.
ou seja, o fato de... Isso é uma característica que a experiência de vida me levou a deduzir, né? O fato de uma criança ser extremamente espancada a induz, na idade adulta, a ser uma pessoa violenta. Então, creio que essa questão da tortura, nós ainda não encontramos como criar mecanismos que evitem a tortura, porque a tortura se passa muito acobertada pela cumplicidade dos guardas, dos carcereiros e, às vezes, dos próprios prisioneiros. Eles também acobertam com medo de retaliação, sem forças para denunciar e tudo isso. Me lembro a nossa luta em Presidente Venceslau, nós conseguimos acabar com a tortura, porque conseguimos levar as denúncias para fora. Mas isso só enquanto nós, presos políticos, ficamos ali junto àquela população. Nós éramos 6 presos políticos que haviam sido deslocados para o meio de 400, como eu usei no início, né, presos comuns. Portanto, nós conseguimos ali acabar com a tortura. Mas, certamente, quando nós deixamos Venceslau, ela voltou, porque essa é a linguagem. Eu me lembro do chefe da carceragem, anos mais tarde, falar para um colega meu, o Maurício Politi, que é hoje o diretor do Memorial da América Latina, Memorial da América Latina, não, Memorial da Ditadura, né, que está ali no antigo DOPS, no Largo General Osório. Ele foi visitar esse chefe da disciplina, já aposentado em sua casa, e ele falou, pois é, o que estragou o sistema carcerário foi essa mania de direitos humanos. Ou seja, essa é a mentalidade que eles têm, de que o preso é um ser abjeto e que tem que ser tratado como um animal bravo, né? E essa maneira de domá-lo é a violência física, que é a maneira de humilhá-lo, etc. Então, eu creio que nós, cada vez mais, precisamos criar mecanismos para neutralizar essa possibilidade, essa violação grave dos direitos humanos. Santo Tomás de Aquino chega a dizer que a tortura é mais condenável do que o homicídio. Ele chega a dizer isso, porque quando se tortura uma pessoa, você convoca essa pessoa a ser testemunha do seu próprio opróbrio. Isso é gravíssimo. Quer dizer, no assassinato, não, a pessoa morre e ela não tem nenhuma consciência de que está, né, do que está sofrendo ali, mas na tortura, não, ela é convocada a ter plena consciência da violação cruel que ela está sofrendo. Eu estou há 28 anos na pastoral carcerária. 28 anos que eu visito esses infernos, e essa militarização está só piorando. Na questão da tortura, a gente define em 2 partes. Essa tortura de espancamento e a tortura estrutural, que é a superlotação, as prisões ilegais, fome, falta de assistência à saúde. É uma tortura estrutural que o Estado promove. O Estado não está ausente no cárcere, ele está presente com opressão. O senhor participou da pastoral operária. Nós temos dificuldade dentro da igreja de ter agentes. Nós somos a pastoral social mais excluída, não só na sociedade, mas também dentro da igreja. Como o senhor vê essa igreja em saída que o Papa Francisco fala tanto? Qual o papel da igreja, segundo o senhor, nesse mundo do cárcere? Na verdade, nós somos discípulos de um prisioneiro. Eu estive preso e me visitaste. Então, a igreja deve ter entre as suas prioridades a pastoral carcerária. Agora, é preciso que a pastoral carcerária faça uma ação política para se fortalecer. A sugestão que eu dou, uma rede de advogados, de pessoas influentes, mesmo que não sejam advogados, e que tenham condições de criar um cinturão de proteção a essas pessoas. Segundo, é preciso criar uma rede de parlamentares que elabore novas propostas, novas leis para o sistema penitenciário. E isso é muito importante, procurar aprová-los nas assembleias, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Então, é preciso procurar parlamentares sensíveis a essa causa,
e que possam criar essa rede de elaboração de projetos de lei que vão modificando progressivamente o sistema carcerário. Então, é muito importante, sabe, a gente tentar influir nisso aí e sensibilizar bispos, sensibilizar pessoas na igreja para esse tema, levar isso cada vez mais à consciência deles, né? Principalmente de bispos, que têm esse poder de influir, de falar, de denunciar, de interferir, de nomear padres religiosas e outras pessoas, leigos mesmo, que possam atuar na pastoral carcerária. Isso eu acho que é importante. Vocês precisam ter uma política de fortalecimento da atividade e da proposta da pastoral carcerária. O senhor é um sobrevivente do sistema. Aos familiares e sobreviventes de hoje, que mensagem o senhor gostaria de passar? Não, a mensagem que eu dou é essas pessoas, primeiro, contarem as suas experiências. Eu fiz isso em pelo menos 4 ou 5 livros, né? O Batismo de Sangue, o Cartas da Prisão, o Diário de Fernando, o Dia de Ângelo, enfim, são livros nos quais eu narro a minha experiência desses 10 cárceres que eu passei, 2 em 64, quando eu fui preso pela primeira vez, e mais 8 de 69 a 73, quando eu fiquei 4 anos preso. Então, é importante essas pessoas contarem as suas experiências, propagarem e, de alguma maneira, se vincularem a uma rede de solidariedade à pastoral carcerária e àqueles que estão trabalhando no cárcere. Importante também a pastoral carcerária ter essa abertura interreligiosa, porque outras confissões religiosas trabalham também no sistema penitenciário. E aí é uma maneira de quebrar barreiras, embora os métodos de evangelização sejam distintos, mas é importante manter o diálogo com pastores, com pessoas de outras confissões religiosas que frequentam os cárceres. E conseguir aliados como um Drauzio Varela, por exemplo, o bem que ele fez ao sistema carcerário com as suas obras, com o seu trabalho, uma pessoa de prestígio. E quem sabe a gente consiga suscitar ali dentro outras pessoas que possam também vir a público e com as suas reflexões, com a sua experiência, com as suas denúncias. Isso é muito importante para fortalecer esse trabalho. O senhor falou que uma das soluções que você vê seria ter parlamentares que trouxessem projetos de leis. Com esse congresso que a gente elegeu nessas eleições, talvez isso seja bem complicado. Nós estamos vivendo tempos muito duros politicamente falando. Como você vê o papel da igreja, das pastorais sociais como um todo, os cristãos que têm essa visão mais social e que seguem realmente Jesus nessa conjuntura atual? Houve um refluxo na igreja e aquela combatividade, atividade profética que eu conheci na CNBB nos anos 70, 80, 90, isso desapareceu e eu sei por que desapareceu, porque a igreja foi atropelada durante 34 anos por 2 pontificados conservadores, o de João Paulo II e o de Bento XVI. Então, isso provocou um refluxo das pastorais sociais, das comunidades eclesiais de base, criando até um vazio que favoreceu e favorece ainda hoje enormemente a penetração nas áreas populares das igrejas evangélicas fundamentalistas, porque não existe, como a física ensina, vácuo, né? É sempre ocupado por outro organismo. E isso foi ocupado progressivamente pelo evangelismo fundamentalista, pelo narcotráfico e pela milícia. Então, hoje, é muito difícil nós, das pastorais sociais, voltarmos ao trabalho de base, porque nós temos uma igreja católica com vários problemas. O primeiro grande problema é que ela tem uma cabeça progressista, que é o Papa Francisco, mas o corpo é conservador. A maioria de padres e bispos que a gente encontra hoje são todos formados naqueles 34 anos de pontificados conservadores. Portanto, eles não querem ir para o mundo dos pobres, não querem voltar à base popular, pelo contrário, né, se gabam
de andar de batina, andar de clégima, enfim, querem se aproximar cada vez mais do mundo dos ricos, apoiam o inominável, né, que espero que seja derrotado fragorosamente no dia 30, enfim, esse tipo de gente que hoje tem hegemonia dentro da igreja. Por outro lado, algo que o Papa Francisco tem denunciado com muita insistência é o clericalismo. Enquanto a Igreja Católica não sofreu uma reforma estrutural muito drástica, por exemplo, permitindo o sacerdócio das mulheres, descentralizando o culto, como fazem as igrejas evangélicas, nós vamos continuar perdendo espaço. Por quê? Porque você vai à missa no domingo, mas a sua faxineira, o seu motorista, o seu jardineiro, eles vão no culto, não vão na missa. Então, nós estamos cada vez mais perdendo aquela famosa frase, né, de que a Igreja Católica fez opção pelos pobres e os pobres fizeram opção pelas igrejas evangélicas. Isso é verdade, né? Nós vamos continuar perdendo espaço enquanto não houver uma reforma estrutural. Só que isso não é fácil, porque o peso dos conservadores, o peso da tradição, isso foi tão sacralizado que não é fácil provocar essa mudança, mas não resta dúvida que, se não fizermos, vamos cada vez mais virar um segmento cristão minoritário no Brasil. Já passamos de 90% da população, né, nominalmente católica para 70%, e isso vai continuar caindo na medida em que os evangélicos vão continuar subindo. O que o senhor conta que acontece aqui fora, que eu concordo plenamente, acontece dentro do cárcere também. Está cheio de igrejas evangélicas protestantes, mas com um outro intuito, e até igrejas de facções. O que eu falo é para não perder a esperança, porque a pastoral carcerária parece que é das igrejas que visam o cárcere a única que denuncia, que incomoda, e com isso vem as consequências. A perseguição é enorme. Eu mesma já fui ameaçada de morte por denunciar bastante. Nós temos esses dois lados da igreja. Tentamos ser a igreja profética, mas nós não vamos nos calar. Vamos continuar mesmo sendo poucos, e as palavras do Senhor nos consolam e nos animam. Continue falando da sua experiência, Frei Beto, isso é muito importante. Inclusive, te conhecendo agora pessoalmente, eu agradeço muito pela conversa, e é muito importante passar essa voz profética para os nossos agentes da pastoral carcerária. Quanto aos meus livros, né, principalmente os 3 que eu descrevo mais em detalhes a minha experiência no sistema carcerário, que são O Batismo de Sangue, Diário de Fernando, que tem o subtítulo de Nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira, e o Cartas da Prisão. Esses livros podem ser encontrados, inclusive a preço mais barato, e serem recebidos pelo correio, no meu site, que é freibeto, tudo junto, beto com 2 t's.org. Então, indique aí ao pessoal da Pastoral Operária, porque aí eles podem, né, ter esse depoimento sobre esse mundo, principalmente aqueles que estão se iniciando aí. Então, fica essa contribuição. E contem sempre com a minha solidariedade, sabe? Porque eu acho muito importante o trabalho que vocês estão desempenhando.